Estamos no Couto Mineiro do Pejão, mais concretamente no Largo do Fojo, o mais conhecido Terreiro do Fojo. Era aqui o coração das minas do Pejão, principalmente na década de 40 até 1968, foi aqui que se extraiu a maior quantidade do carvão das minas do Pejão. As minas do... Vou fazer uma pequena história das minas do Pejão e depois passamos aos outros temas. As minas do Pejão foram descobertas por Pinho Leal nos inícios dos anos 50 do século XIX, concretamente 1852, 53, por aí. Em 1858, Pinho Leal e Francisco Saraiva Couraça pedem para ser reconhecidos como descobridores da mina de carvão no Monte das Cavadinhas, no lugar do Pejão, freguesia de São Pedro do Paraíso. E o direito de descobridores foi-lhes concedido em 28 de janeiro de 1860. Para explorarem o carvão, formaram em 14 de julho de 1860 a Companhia de Mineração Arauquense. Sucederam-lhe várias companhias, várias sociedades, até que em julho de 1884 foi criada a Companhia Carbonífera e Industrial do Pejão. Esta companhia foi importante porque foi com ela que se iniciou o caminho de ferro das minas do Pejão. Há documentos da compra de terrenos para o caminho de ferro junto à Capela do Folgoso de 1885. Até 1933, surge a empresa carbonífera do Douro, fundada por Eduardo Guedes e Manuel dos Santos Consciência. Em 4 de junho de 1920 é constituído o Couto Mineiro do Pejão, que abrangia as minas de carvão situadas nas freguesias de Pedreiro, Raiva e Paraíso. Em 1933, a empresa carbonífera do Douro, adquirida por Jean Thyssen e seguida por seu filho Jacques Thyssen, até 3 de maio de 1963. Em maio de 63, a empresa Carbonífera do Douro Limitada passou a empresa Carbonífera do Douro SARL até 31 de dezembro de 1994, data do seu encerramento. Aqui para as minas do Pejão, a época do Thyssen é a mais importante. Foi com Jean Thyssen, em 1933, que as minas atingiram o seu apogeu. A partir de 1933, o Sr. Jean Thyssen abriu no Choupelo as duas galerias do Choupelo. Em 1941, deu início à abertura das minas do Irvedal, da Cana, do 80, do 40 e até também da Galeria do Zero, ou seja, a nova galeria, porque havia já uma muito antiga. Há referência já de 1885, que já se explorava aqui o carvão no Fojo, embora não houvesse ainda documentos dos seus exploradores. Mas a partir dessa data e até 1941, o Fojo teve um desenvolvimento enorme, a tal ponto que as minas do Pejão passaram a ser a primeira mina de carvão do país. Porque, entretanto, a mina de São Pedro da Cova foi perdendo importância e as minas do Pejão adquiriram uma importância vital, quer para a nossa região, quer para a economia. Estamos aqui no local chamado Receita Superior do Poço Mestre, do Poço do Fojo. A este local chegava o carvão extraído em profundidade, que chegou a atingir a profundidade de 375 metros, o quinto piso. Esse carvão vinha através de uns elevadores a que normalmente os mineiros chamavam as jaulas. Neste local, o carvão chegava através de duas jaulas que trabalhavam em simultâneo. Enquanto uma descia, a outra subia. Cada jaula transportava duas vagonetas que
levavam cerca de 500, 600 quilos de carvão em cada vagonete. Era um movimento enorme, trabalhavam aqui cerca de 1.500 pessoas, só aqui no Fojo. Aqui ao lado da receita, para a parte de trás, tinha a Casa das Máquinas, onde havia os compressores que faziam subir e descer as jaulas. Ao lado havia o pavilhão dos escritórios e da enfermaria, onde eram prestados os primeiros socorros aos mineiros feridos. Havia também, ao dia 10 de cada mês, a Feira da Ladra, porque no dia 10 era o pagamento dos trabalhadores. E nesse dia fazia-se aqui uma grande feira, que é chamada a Feira da Ladra, como eu disse há pouco, onde se vendia de tudo. Vinham senhoras de Sá, de outras localidades, vender panos, nós chamávamos as vendedeiras dos panos, ou, dito de outra maneira, as mulheres dos panos. Vinham também barracas de comes e bebes, vinham barbeiros cortar o cabelo, vinham também ourives de Cantanhede vender aqui o seu ouro e prata aos mineiros. Já havia as vendas a prestações, compravam no mês, pagavam no outro. O mês de novembro de 1954, saíram daqui do Fojo, do Largo do Fojo, para Germundo, através do caminho de ferro, 2.523 vagões, com um valor médio de 6,5 toneladas cada vagão, dava uma totalidade de 16.400 toneladas. A distância aqui do Largo do Fojo até Germundo eram 9 km. Mas só que o comboio não transportava só o carvão do Fojo para Germundo, também transportava tudo. Trazia todo tipo de materiais, madeiras, materiais de construção, enfim, todo o tipo de materiais que eram necessários aqui para a mina do Fojo e também para alguns particulares. No regresso, passavam pela estação, em Oliveira do Arda, e ajudavam as mulheres dos mineiros que iam fazer as compras à cooperativa. E também é interessante referir, já que falo na cooperativa, que esta cooperativa funcionou como o primeiro grande supermercado do concelho, porque os mineiros tinham o cartão do ponto e as mulheres levavam o seu cartão à empresa, à cooperativa, faziam as compras e as compras eram debitadas no cartão. E então, no fim do mês, quando o mineiro recebia o seu salário, já recebia a menos o valor das compras efetuadas pelas suas esposas na cooperativa. Por conseguinte, já foi uma primeira fase, digamos assim, avançada de vendas a crédito. Já vendas por cartão. Nós agora temos o cartão de multibanco. Naquela altura, as mulheres dos mineiros tinham o cartão do marido, o cartão da mina. Também devo dizer que, só para terem uma ideia do volume de vendas, a cooperativa, situada em Oliveira do Arda, chegava a vender 110 toneladas de milho só num mês. Isto dá bem a ideia do volume de negócios e as pessoas que ela atendia, porque ela atendia cerca de 12.000 pessoas, o que era correspondente a uma média de 3.000 funcionários da empresa. Dá bem o valor, a ideia da importância que tinha a cooperativa. E então, mas também o carvão ia daqui para Germundo, depois de Germundo ia para o Porto, juntamente com o carvão extraído nas minas de Germundo. Só que do Porto, de Germundo, era transportado para o Porto por rabões. Chegavam-se a transportar por mês 520 e tal rabões de carvão que se destinavam ao Porto, eram descarregados no Cais de Santo António, do lado da Forada, onde houve em tempos uma fábrica de briquetes. Depois essa fábrica de briquetes passou para Campanhã e mais tarde para o Araújo. Já que falo na fábrica de briquetes, devo também referir que a primeira foi em Germundo e depois, mais tarde, também em Pedrito. A fábrica de Campanhã de briquetes depois acabou por ser transferida para uma fábrica nova feita no Araújo, lá da Palmeira. Os briquetes tinham muita importância porque era uma forma de consumir o carvão das minas do chão. Servia para a indústria e para o aquecimento dos lares.
também se abriu uma fábrica de briquetes na Matinha, em Lisboa. A atividade da empresa e do Sr. Jean Thyssen não se ficava só pela cooperativa e pela venda e extração do carvão. Também o Sr. Jean Thyssen teve uma ação muito importante no plano social, e porque construiu casas para os mineiros, os chamados bairros sociais. Ainda temos o bairro de Germundo, o bairro de Santa Bárbara em Folgoso, o bairro de Folgoso, que hoje é conhecido como bairro Velho, e o bairro de Santa Bárbara passou a ser o bairro Novo, Casas da Malta em Germundo, na Póvoa, e também Casas da Malta no Pejão e as Casas da Malta no Fojo. Era interessante falar das Casas da Malta, porque aí dormiam os mineiros que moravam longe das minas. Havia aqui pessoas que vinham de Sinfãs, do Marco de Canaveses, de Baião, e ficavam aqui. Os de mais longe iam a casa de 15 em 15 dias. Os outros iam de casa ao fim de semana, 15 semanas, e os que moravam relativamente perto iam a casa ao meio da semana e ao fim de semana. Chegou aqui gente de todo lado, dos concelhos limítrofes. Eu posso referir o Concelho da Boca, o Concelho da Vila da Feira, o Concelho de Águeda, da Barrada. Quem não se lembra da família Barrada, família muito querida e prestigiada aqui da nossa freguesia da Raiva. Chegou a gente de Laveira, de Espinho, Gaia, Porto, Gondomar, Penafiel. Essa gente foi muito bem recebida pelos locais, integrou-se de uma forma exemplar no meio por onde vieram, e grande parte deles acabaram por ficar cá e constituir família. É raro, principalmente aqui no meu lado Folgoso, haver uma família que não tenha descendentes de algum destes concelhos que eu falei. Contribuíram também para o grande desenvolvimento do Conto Mineiro, das suas freguesias e do Concelho de Castelo de Paiva. O Sr. Jean Thyssen também também teve uma visão de progressista, chamemos-lhe assim, porque também se preocupou não só com o bem-estar dos seus trabalhadores, criando condições para viverem perto do seu local de trabalho, mas também se preocupou com o seu aspecto social e até de lazer, chamado aspecto desportivo. Para isso, fundou a cooperativa, como eu falei, nos princípios dos anos 40 do século XX. Também dentro dessa década de 40 fundou o Jornal do Pejão, um mensário muito importante, que chegou a ser considerado o melhor da Aveiro e das melhores revistas mensais que se publicavam no país, só suplantada pela famosa revista Flama, que era uma revista de grande popularidade no país, nessa altura. O Jornal do Pejão fazia referência não só à atividade das minas, como também à atividade do Concelho, que relatava com frequência as resoluções principais tomadas pela Câmara Municipal. É interessante que, seguindo o Jornal do Pejão, ficámos também a conhecer um pouco a história do Concelho de Castelo de Paiva, pois nele vinham relatadas as decisões mais importantes que a Câmara tomava. Além do jornal, foi também criada a Banda dos Mineiros do Pejão, que atingiu uma fama enorme em todo o país, chegou a vencer um concurso nacional, foi o primeiro lugar das bandas
musicais, não é? Além da banda que deu também o Pejão Atlético Clube, que jogou nos distritais e nos nacionais, no Clube Nacional, da terceira divisão, assim. Atingiu uma projeção muito interessante. Nela jogaram jogadores aqui da nossa zona, do nosso concelho, que ficaram muito conhecidos. Estou-me a recordar agora assim de repente, não quero ferir ninguém, mas claro que tenho que me esquecer de muitos. Estou-me a recordar do Serafim, do Padeiro, do Perpétua, do Águeda, do Pinheiro, enfim, jogadores que deixaram boas recordações e saudades nos apaniguados do futebol e principalmente do Pejão Atlético Clube. Também foi criada uma secção de ciclismo que corriam várias voltas que se organizavam aqui no nosso distrito de Aveiro e no distrito de Porto. Também participavam na festa e no campeonato do Pejão, de ciclismo, e nas festas da família Pejão, que todos os anos a empresa organizava. Para além do ciclismo e do futebol, tinha também ténis de mesa, tinha natação, tinha atletismo, enfim, era um clube muito eclético. Como estava a dizer, o desporto teve uma importância muito grande aqui no Couto Mineiro do Pejão. O diretor desportivo era o Sr. Duarte, o pai do escritor, poeta e deputado Manuel Alegre. Para além do desporto, o Sr. Jean Thyssen dedicou uma importância muito, muito grande à saúde. Foi criada a assistência materno-infantil, para além da assistência aos seus trabalhadores, claro, e por isso foi criado o hospital, o primeiro em Germundo, para dar assistência aos mineiros e às famílias dos mineiros. Era lá que as mães levavam as suas crianças às consultas, e quando éramos pequenos, como não havia grandes transportes, as nossas mães levavam-nos em gigos, deitados nos gigos, levavam-nos à cabeça, e para verem bem as dificuldades de então. Iam quando a doença era grave, ou pelo menos a mãe pensava que era grave, por vezes me passava febre, ou, enfim, pequenas indisposições, mas na altura não havia muitos médicos, havia poucos médicos, e então elas iam a correr daqui de Pejão, ou de Folgoso, ou de Oliveira do Arda, iam a correr até Germunde para serem assistidos pelo médico, e depois voltavam a pé, também com a criança do mesmo modo, deitada e transportada no gigo à cabeça. Para terem uma ideia, como eu disse há pouco, vieram aqui parar, digamos assim, trabalhar, pessoas de todo lado. Não é justo falarmos nas minas de Pejão e evocando só as 3 freguesias do Couto Mineiro de Pejão, porque nelas trabalharam homens de todas as freguesias do nosso concelho. Por isso, quando se fala nos mineiros de Pejão, são os mineiros de Bairros, são os mineiros de Sardoura, são os mineiros de São Martinho, que vinham a pé todos os dias trabalhar para as minas de Pejão. Por conseguinte, todo o concelho de Castelo Paiva faz parte das minas de Pejão, e todos eles são, eu considero-os também como fazendo parte do Couto Mineiro de Pejão, porque todos eles deram o seu melhor, e alguns deles ficaram cá para sempre, através das suas famílias, depois constituíram cá a família, e os que não constituíram ficaram sempre ligados aqui às minas de Pejão. E era gratificante. Eu era novo, e quando ia à Paiva era conhecido
por pessoas muito mais velhas, da idade do meu pai, porque sabiam que eu era o filho de um antigo colega de trabalho e respeitavam-me como se eu fosse realmente da idade deles. É importante e deve-se realçar esta passagem, porque nós hoje temos tendência a esquecermos depressa uns dos outros, e os antigos tinham muito mais consideração e preocupavam-se muito mais, estavam muito mais ligados uns aos outros do que nós hoje parece que infelizmente não estamos. E depois eles reviam os filhos dos outros, os seus filhos e os próprios companheiros deles, através dos seus filhos. É muito importante. Então, em 1952, quando foi inaugurado aqui o Cavalete de Foz, foi também inaugurado o Hospital de Oliveira do Arda. Um hospital moderno, já muito bem equipado, que para além dos tratamentos que se dava aos mineiros, tinha também enfermaria para internamentos e faziam-se pequenas intervenções, como por exemplo operações à garganta, às amígdalas. Vinham cá os enfermeiros, o doutor, fazer a operação. Foi um hospital que adquiriu uma importância muito grande, pois na altura só havia o Hospital da Misericórdia, depois é que passou muito mais tarde a haver o hospital, que agora é o Centro de Saúde de Castelo de Paiva. A empresa, para transportar os seus trabalhadores feridos aqui do Foz ou de Choupelo, mais tarde ficou a exploração centrada só aqui no Foz, porque o carvão saía aqui, como eu falei há pouco, a 375 metros, aqui, através do Poço Mestre. Então, os mineiros que se feriam eram assistidos aqui no Foz e depois transportados para o hospital por 3 ambulâncias. A empresa adquiriu 3 ambulâncias, que era do formato chamado Pão de Forma, que eram ambulâncias Volkswagen, que transportavam os mineiros. Quando vinham, punham o alarme a tocar e esse toque era temido pelas pessoas, principalmente pelas mulheres. Quando se ouvia o toque da ambulância, pensava-se logo no perigo. É quase como hoje, quando ouvimos o toque do INEM, passar à noite, ou chegar a algum local com aquele som característico, toda a gente fica em alvoroço, pergunta para quem é, para quem será, que é sinal, é sinal normalmente de notícias não muito agradáveis. Naquele tempo era o toque da sirene da ambulância. Recordo-me que o meu pai também foi ferido uma vez nas minas, e a ambulância veio e quando chegou o recado à minha mãe, ela desmaiou imediatamente, caiu no chão, desmaiada. Depois, eu era pequeno, lembro-me que acorreram logo os vizinhos, porque era costume, corria logo toda a gente para dar apoio à pessoa que estava em dificuldades. E o meu pai, como felizmente o ferimento não era muito grave, foi uma perna deslocada, à zona da anca, e ele pediu para a ambulância, quando passou à minha porta, à porta da minha casa, pediu ao condutor para parar a ambulância para que a minha mãe visse que o ferimento não era grave. E eu, como era pequeno, também não conseguia chegar à janela, subi um muro para espreitar para dentro, e lembro de ver o meu pai deitado na maca a fazer-me sinal e a rir-se, a mexer a mão para que eu também ficasse tranquilo. Eram tempos também de dificuldade, porque as minas não traziam só o ordenado, que na altura era um ordenado bom, também tinham muitas dificuldades e provocavam também muitas doenças. Houve pessoas que ficaram feridas e defeituosas para sempre, e houve pessoas que morreram muito prematuramente. Era normal morrerem pessoas, trabalhadores das minas, os chamados marteleiros, que andavam mais na frente da exploração. Morreram marteleiros com 33 anos, com a silicose, que era o terror dos mineiros, era a silicose. Felizmente, com o evoluir do tempo, e também já com a administração de Tissane, foram-se melhorando as condições de trabalho, os martelos, os picadores, passaram a ser munidos de água para abafar as poeiras, passou a ser obrigatório o uso de máscara,
Enfim, foram criadas brigadas de segurança, de higiene e segurança, toda a gente fazia exames regulares, chamadas as chapas, toda a gente ia tirar as chapas para ver o nível de poeiras, enfim, passou a haver muito mais cuidado e infelizmente deixou de haver essas mortes prematuras e que não eram aos 33 anos, mas infelizmente ainda assim tive familiares meus que morreram com 60 anos. Um mineiro era normal morrer com 60 anos, como foi o caso do meu sogro com 62, o meu com 60, também por causa da silicose. Mas era um preço a pagar, não podemos, por causa disso, deixar de realçar a importância que as minas do Pejão tiveram para o Concelho de Castelo de Paiva. A administração Jean Tissane teve para o desenvolvimento do nosso Concelho, inclusivamente chegou a mandar construir escolas, etc. Foi realmente um período muito bom, mas enfim, terminou em 1994. Esta é uma pequena história das minas de Pejão. Convido toda a gente a visitar o que existe hoje, o património edificado, o património imaterial, e de falar com antigos mineiros, porque convém não deixar apagar a memória desses tempos. Convido as pessoas a visitarem o Largo do Fojo, o Terreiro do Fojo, como nós dizemos, porque junto ao Cavalete tem início os caminhos, o trilho denominado os Caminhos do Pejão Velho. Está devidamente sinalizado, percorre os pontos principais da exploração das minas do Pejão ao Fojo e do Fojo ao Pejão. É um percurso de 8 km, 4 km para cada lado, tanto pode ser feito no sentido de Fojo-Pejão como no sentido de Pejão-Fojo. É só seguir as indicações, tem placas explicativas dos sítios principais. Foi uma iniciativa da ADEP, que a ARCAF também teve o prazer de dar uma pequena ajuda, e estamos sempre prontos a colaborar em tudo o que diga respeito à preservação das memórias da mina de Pejão. Visitem as minas de Pejão, visitem os locais das minas de Pejão. Em Germundo ainda há uma galeria, a Galeria do 85, que ainda se pode visitar, embora um pouco degradada, mas ainda dá para ver. A Quinta de Germundo, como sabem, neste momento é de privados, mas se não puderem ver a Quinta de Germundo, podem pelo menos ver a mina do 85 em Germundo, e no Choupelo ainda há muito património para ver, o antigo bairro do Pejão, as Casas da Malta, a galeria onde está a capelinha evocativa da Santa Bárbara, até com uma pequena homenagem a alguns mineiros que morreram nas minas do Pejão. E a Santa Bárbara, como já que falei na Santa Bárbara, devo dizer que era a padroeira dos mineiros e a santa protetora dos mineiros, a quem os mineiros dedicavam uma devoção muito especial. Aqui no Terreiro do Fojo havia uma imagem da Santa Bárbara debruçada sobre o terreiro. No interior da mina havia também uma imagem da Santa Bárbara. No interior da Galeria 35, na Mina de Germundo, havia também um altar e uma imagem da Santa Bárbara. Por isso, a Santa Bárbara era muito querida dos mineiros do Pejão, e hoje ainda é também muito venerada por toda a gente que teve um mineiro na sua família.